Eu sou Maxwell Fernando, sou professor do curso de Antropologia aqui da UNILA, atuo tanto no curso de Antropologia quanto no curso de Saúde Coletiva, que são meus eixos de pesquisa, religião e saúde, em separado. De maneira específica a respeito da religião, me ocupo sobretudo da relação entre religião e política e da presença de perspectivas religiosas na constituição do pensamento social latino-americano. Olá, professora Maxwell. Vamos bater um papo, então, sobre essas conexões entre a religião e a política no nosso país e um pouquinho também sobre esse contexto na América Latina, né, para esse nosso episódio do Que Passa. Para a gente começar, professor, em que momento da nossa história brasileira a religião e a política se encontram? Olá, Ramon. Olá a todas as pessoas conectadas aqui no canal da UNILA. Essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que sempre nos fazem, né? E é fundamental, nesse sentido, a gente pontuar que não existe um momento inicial, um ponto zero dessa transição. A gente pode recorrer a diferentes momentos históricos. Poderíamos, por exemplo, dizer que desde o início do projeto colonial se está entrelaçado a relação entre religião e política. Esse poderia ser um ponto que eu diria. Uma vez que quando os colonizadores adentram, invadem o território latino-americano, que se constituiu como território latino-americano, eles trazem consigo valores cristãos e valores cristãos entranhados ao seu modo de agir na América Latina. Dessa maneira, e aí temos um conjunto de historiadores que apontam para esse fato, a gente tem um empreendimento colonial que traz articulado a fé religiosa, a obediência à coroa, que no caso seria a coroa dos países colonizadores, e, além disso, a própria atividade colonial, extrativista e assim por diante. Então, naquele momento, a gente já tinha um entrelaçamento entre religião e política, né? Bom, não é incomum a lembrança de que um dos primeiros atos considerados nesse período histórico é a celebração da Missa do Descobrimento, como é descrita em vários livros de história. Então, ali a gente já tem um entrelaçamento que essa noção de descobrimento, essa noção de colonização vinha atrelada a uma perspectiva religiosa. Então, ali se começa. Se a gente considerar a política como uma perspectiva muito mais eleitoral, aí a gente tem diferentes momentos históricos na América Latina em que a gente tem um aumento significativo da participação de grupos religiosos na política, a participação mais ativa na vida pública e, por conseguinte, a participação nos processos eleitorais. Nesse caso, a gente poderia demarcar, se a gente quiser pensar, essa expansão que, sobretudo, se atrela ao segmento evangélico, isso se dá a partir dos anos 90. Professor, essa ligação entre religião e Estado, ela já vem, né, desde de sempre, né? E quais as consequências disso hoje em dia, atualmente? Quais as consequências dessa religião tão ligada ao Estado na nossa atualidade, no momento atual, né? A primeira coisa importante de dizer em relação a isso é que, quando a gente está pensando na ação política, a gente está pensando em pessoas, e essas pessoas possuem vinculações religiosas. Então, é muito importante a gente também não objetificar a religião como um ente autônomo, separado da vida. Nesse sentido, a gente tem uma presença religiosa na ação política que antecede a presença organizada dos grupos religiosos na política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muito antes desse momento que a gente entende de maneira geral que temos uma expansão da presença religiosa na atividade
política, a gente tinha posições religiosas de grupos políticos que defendiam suas pautas politicamente, embora fossem pautas religiosas. Isso é extremamente importante para dizer que esse ativismo político, religioso, que nós temos hoje, nesse momento histórico, é situacional, é relacional e é contextual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa separação que se faz, que é muito acadêmica e muito pautada numa concepção de modernidade, de religião de um lado e política de outro, ela favorece determinado modo de compreensão de mundo em que os espaços estariam esvaziados de conteúdo religioso que não se reflete na vida cotidiana, sobretudo se falarmos em América Latina. Sendo assim, a gente pode dizer que existe uma influência das concepções religiosas de mundo na atividade política já há muito tempo. E essas influências são as mais diferentes possíveis, desde de se pensarmos no ordenamento jurídico, se pensarmos a Constituição, a influência que o cristianismo, por exemplo, exerceu na formação da nossa Carta Constitucional, aqui no Brasil, mas isso é possível dizer também em outros países, sobretudo nos países que têm uma religião oficial, estou pensando aqui em América Latina. Então, a gente tem aí uma marcação muito forte da presença religiosa, independente de que isso seja veiculado como sendo uma atividade religiosa. Ou seja, a ação política pode conter uma motivação religiosa, ainda que não se apresente como motivação religiosa. A relação entre religião e política não é tão explícita sempre, assim, de maneira que a gente possa decantar que isso é religião e isso é política. Na América Latina, sobretudo em função do empreendimento colonial, a forma como a colonização foi levada a cabo nesse continente. Professor, se o Brasil é um Estado laico, por que são consideradas apenas as datas cristãs no calendário nacional? Essa é uma pergunta muito, muito legal, muito interessante, porque essa permite explicar exatamente o que eu estava dizendo antes, o movimento analítico que eu estava fazendo antes, de dizer como você tem cristalizado na nossa sociedade concepções jurídicas, concepções sociais e concepções de mundo que são incorporadas como não religiosas, mas, na verdade, são expressões de convicções e de compreensões de mundo religiosas. O calendário é uma delas. O calendário é constituído, historicamente, a partir de um padrão, de um modelo religioso específico, que é o cristianismo. Nós nos acostumamos, ao longo da história, a incorporar essa dimensão cristã como sendo um esvaziamento da religião, como sendo uma presença da não religiosa, ou seja, nós normalizamos a presença do cristianismo na nossa sociedade. E, em função disso, quando se fala em feriados religiosos, se remete imediatamente a feriados cristãos. Existe um esforço muito mais recente de tentar consolidar outras formas de visibilização de práticas religiosas minoritárias. Quando eu digo minoritárias, eu estou me referindo ao aspecto numérico, porque se a gente considerar os censos mais recentes, a gente tem praticamente 80% da população, 85% da população, a depender da região que a gente faça referência, como sendo cristã. Então, os outros grupos religiosos, eles lutam por um espaço, tanto na esfera pública, no debate público, a respeito dos temas centrais da vida pública, mas também no calendário, tentando visibilizar suas datas. Estou te respondendo de maneira muito direta. O nosso calendário contém, em sua maioria, feriados cristãos, porque quando ele foi consolidado a partir de uma perspectiva cristã de mundo, e não uma perspectiva de pluralismo religioso. Até esse momento, a ideia de concepção social e de vida social é uma vida social pautada por valores cristãos. E aí a gente terá depois o tensionamento de outros grupos religiosos na tentativa
de trazer uma pluralidade religiosa. Isso é especialmente difícil quando a gente trata de uma sociedade que foi construída com base na violência. Durante muito tempo, os censos religiosos, os religiosos que faziam parte de outros grupos, como, por exemplo, os grupos afro-brasileiros, afro-latino-americanos, as religiões de matrizes africanas, elas precisavam não criar mecanismos de manutenção da sua prática religiosa sem visibilizar a sua prática religiosa. Então, respondiam, por exemplo, nos censos, que elas eram católicas, ainda que tivessem outras práticas. E aí, depois dos últimos censos, existe uma campanha muito intensa para que essas práticas também fossem visibilizadas. Tem uma campanha, por exemplo, que se diz quem é de terreiro diz que é. Então, a partir daí, algumas pessoas passaram a se definir como sendo efetivamente participantes, integrantes das religiões de matrizes africanas. Ou seja, essa é uma violência epistêmica que não permitia que as pessoas se identificassem com outros grupos religiosos. Se não existia esse processo de identificação na vida pública, imagine vocês em outros contextos, como ordenamento jurídico, que eu já mencionei, ou como calendário, que é o que você me coloca. Então, o nosso calendário é cristão porque a nossa sociedade é cristã, e isso se faz a despeito da pluralidade religiosa existente. Muitas vezes isso se faz a fórceps, né, pela violência do Estado, pela violência epistêmica, por outras formas de violência também. Professor, que outras religiões se fazem presentes na política brasileira? Bom, a participação, se a gente está pensando política aqui, sobretudo como presença nos debates públicos, é possível dizer que todas as práticas religiosas, elas de alguma maneira manifestam os seus interesses, os seus desejos ou a sua concepção de mundo na vida pública. Não é possível dizer, sei lá, a partir de uma perspectiva mais clássica dessa de debate público, que essas práticas religiosas possuem o mesmo espaço na arena política. Não é verdade isso. Não existe um espaço de diálogo igualitário entre elas. Devido à nossa constituição social, como eu já mencionei, o cristianismo ocupa uma centralidade muito grande no debate público a respeito dos temas que se colocam. Isso não significa que existam outras práticas religiosas. Mencionei aqui antes as religiões de matrizes africanas. Elas estão presentes, elas colocam os seus temas. Esses temas, muitas vezes, são invisibilizados pela ação política e disputa religiosa dos outros grupos religiosos. Mas sim é possível dizer que a gente tem uma presença pública significativa das religiões de matrizes africanas. É possível falar hoje no Brasil de uma presença do islamismo extremamente significativa, e se a gente se referir à Tríplice Fronteira, a região onde nós estamos, isso é notório, isso é visibilizado. Então, acho que essas duas práticas religiosas são aquelas que dá para apontar como sendo religiões que têm interesse em incidir publicamente nas questões de debate nacionais, mas a gente também tem outras práticas religiosas em que os seus praticantes podem exercer cargos públicos, podem exercer funções públicas, ainda que não estejam veiculando o nome dessas práticas religiosas, eles carregam consigo determinadas percepções de mundo e, em função disso, operam a partir dessas visões de mundo. Aí poderíamos falar do espiritismo, poderíamos falar do budismo, poderíamos falar de um grupo de religiões orientais de maneira mais geral, que fazem com que os sujeitos incorporem determinadas concepções de mundo e ajam no campo da política a partir dessas visões de mundo. No cenário político partidário nacional, quais são os grupos religiosos com mais força e por que as religiões neopentecostais têm um envolvimento tão ativo na política partidária? Eu acho que dá para começar falando disso, lembrando da representação do nosso Congresso Nacional aqui no Brasil, né? Em 1982, existiam 12
deputados evangélicos. Em 2018, foram eleitos 89 deputados e deputadas que se declaram evangélicos. Então, a gente tem aí, essa é um dado que vem da própria assessoria da Câmara, da nossa Câmara, da Câmara dos Deputados, e ela aponta para um crescimento muito significativo nos últimos 35 anos, né, nos últimos 30, 35 anos, do segmento evangélico. Então, a gente pode dizer, sim, que os evangélicos ocupam de maneira majoritária, de maneira significativa, não majoritária, de maneira significativa, a cena política nacional, né? Mas isso também não é por acaso, isso é a expressão do crescimento dos evangélicos dentro do próprio país. Em 1980, a gente tinha pouco menos de 8 milhões de evangélicos no Brasil, 7,8 para ser preciso. Isso representava 6,5% da população. No censo seguinte, de 1990, isso sobe para 9%. Nos anos 2000, o censo dos anos 2000 já apontava um crescimento significativo, e aí os evangélicos detinham 15,5% da população, e no último censo, no censo de 2010, a gente tem 22% da população se definindo como evangélicos, e isso daria um contingente populacional de 42 milhões, pouco mais de 42 milhões de pessoas. Então, é um crescimento muito significativo. Esse crescimento significativo, ele vai se refletir em outros espaços. E, nesse caso, é importante dizer o seguinte, assim, que quando muito se fala da presença dos evangélicos na política, se usa muito os evangélicos como sendo um grupo muito coeso, e isso não é verdade. Esse censo de 2010 apontava para 22%, pouco mais de 22%, as projeções para 2020 agora, a gente ainda não fez o censo, mas as projeções apontam para mais de 30% de evangélicos, isso daria um contingente aí de 60 milhões de pessoas. Desses 60 milhões de pessoas, 80% delas seriam pentecostais, segundo as projeções, os dados projetados a partir do último censo. E esses dados apontam também para a fragmentação desse campo. Os evangélicos são completamente diferentes, seja no campo litúrgico, no campo teológico, eclesiástico, nos aspectos comportamentais. Eles têm distintos níveis de engajamento na política, têm diferentes formas, diferentes maneiras de se visibilizar nos debates públicos e incidem nesses debates também a partir dessas diferenças. Além disso, possuem também valores morais diferentes. Então, quando a gente fala normalmente da presença evangélica na política, é muito importante acentuar que existe uma diferença significativa dentro desse grupo, interna a esse grupo, e que, portanto, qualquer análise que desconsidere essas diferenças, ela não vai ser uma análise que reflete, de fato, o mundo em que estamos. Não existe um bloco político coeso e homogêneo desse grupo religioso, embora hoje ele se visibilize e ele atue publicamente com maior impacto. Ele produz mais impacto, e a gente pode até discutir por que isso acontece. Mas, embora a presença mais notada hoje seja a dos evangélicos, isso não significa que ele é o único, né? A presença católica, por exemplo, na Constituição do nosso Estado-nação é notória. As perspectivas católicas entranhadas na Constituição são perceptíveis. Se a gente tem hoje a emergência de governadores e de líderes políticos de expressão que se evocam a sua posição religiosa de evangélico, a gente teve ao longo da história vários outros que evocaram a sua posição religiosa, também cristã, mas de matriz católica. Então, a presença desses evangélicos na cena pública é muito mais notada hoje porque ela destoa dos momentos históricos anteriores
em que nós tínhamos uma presença católica, mas tratávamos isso como alguma normalidade, porque está entranhado a nossa formação cultural, a presença católica na cena pública, incidindo sobre os debates públicos, e hoje a gente consegue perceber essa diferença entre católicos e evangélicos, e a partir dessa diferença a gente evoca, portanto, um modelo de Estado, um modelo de democracia que possibilite a entrada de outros grupos religiosos ou de outras pautas. No campo do legislativo, quais são as principais conexões entre as bancadas religiosas na política e quais temas são defendidos por seus representantes, como, por exemplo, a questão da isenção do imposto para a igreja? Tá, essa é uma pergunta bem legal também, e vamos ver se eu consigo responder ela, né, assim, colocando o porquê que isso acontece. Bom, é importante dizer que essa bancada religiosa, na verdade existe a Constituição, a formação organizada de uma bancada evangélica, e também existe uma forte presença de grupos católicos, sobretudo carismáticos, no legislativo brasileiro, né, pensando no Brasil. E eles não necessariamente estão juntos, mas em algumas pautas, de fato, eles estão coletivamente. Bom, para falar dos interesses dessa bancada, talvez eu tivesse que fazer um grande retorno histórico, vou fazer um exercício de não fazer isso e tentar apontar só o que era importante. Existe uma demanda evangélica nos anos anteriores, que era justamente ter uma presença nos poderes executivos que facilitassem a disseminação dos templos religiosos e, portanto, facilitasse a vida da propagação do evangelho, assim como se é dito na cosmologia evangélica. E isso porque, durante muito tempo, o Estado concedeu incentivos fiscais à Igreja Católica. Então, a demanda era que, a demanda dos evangélicos, era que isso se refletisse também entre os evangélicos. E a gente tem, a partir dos anos 90, depois dos anos 2000, e aí com a eleição de alguns presidentes que precisaram fazer acordo público com os evangélicos para o seu ingresso, uma demanda muito clara de que a carga tributária precisaria ser alterada para também beneficiar os evangélicos. Isso é um pouco da tradução dessa força, desse crescimento exponencial que eu falava antes. Repito, é muito importante dizer que isso não existe coesão, não existe homogeneidade nesse grupo a ponto de defender muitas pautas, mas essa é uma pauta que unifica e que de fato une o segmento evangélico. Mas é possível dizer que existe articulação interna, tanto dentro desse grupo quanto com o católico, em determinadas pautas que são pautas de ordem moral. Isso tem a ver com a própria constituição dos evangélicos no Brasil. Os grupos, sobretudo pentecostais, eles têm sua origem marcada pela migração de grupos protestantes brancos norte-americanos e que, sobretudo após o final da Primeira Guerra Mundial, o pentecostalismo brasileiro, por exemplo, data de 1911, mas ele vai se expandir, sobretudo, a partir da década de 50, esses grupos protestantes brancos, eles passam a exercer um fluxo migratório para diversos países latino-americanos e constituem igrejas nesses países. E eles carregam consigo uma percepção de mundo que é a percepção circunscrita a determinado espaço geográfico norte-americano, a determinado tipo social norte-americano, que é notadamente o homem branco. Então, eles se colocam como sendo líderes de grupos conservadores e, portanto, disseminam essas ideias conservadoras para esses grupos religiosos que se constituem liturgicamente, comportamentalmente, eclesiasticamente diferentes, mas carregam
constituem na América Latina, mas carregam consigo essa percepção de mundo, essa percepção político-ideológica de mundo que antecedeu a esse fluxo migratório. Então, por exemplo, ele se opõe decisivamente a qualquer tentativa pluralista e cosmopolita de mundo, defendem-se das ameaças às identidades nacionais, à civilização, aos valores cristãos tradicionais. Então, esse é um discurso que vem e que é anterior à própria constituição do pentecostalismo, por exemplo. A defesa da família, a defesa da autoridade masculina, do criacionismo, a contenção da sexualidade, da autonomia dos direitos das mulheres. Esses são aspectos que se traduzem como religiosos na cena contemporânea política, mas que efetivamente são aspectos políticos e ideológicos que chegam à América Latina pelos fluxos migratórios e que têm origem não religiosa, não têm uma marcação religiosa, elas têm uma roupagem religiosa na contemporaneidade. Então, os temas mais de ordem morais, como, por exemplo, a rejeição radical ao aborto, as práticas homoafetivas, ou a presença da educação sexual nas escolas, são pautas que unificam esses grupos religiosos que, via de regra, não são coesos, são heterogêneos, e fazem com que eles defendam essas pautas. Né? A própria ideia da acusação, que hoje se comenta muito a respeito de que os grupos religiosos, sobretudo os pentecostais, acusam as proposições femininas de corroer o patriarcado, de afeminar os homens, de masculinizar as mulheres, por exemplo. Essa é uma concepção do mundo que vem, tem um historiador que fala isso, Alan Whitman, que vem dessa concepção do homem branco norte-americano circunscrito a determinado espaço geográfico dos Estados Unidos, e que se instala aqui no continente latino-americano pelo fluxo migratório e, portanto, por essa capilaridade das igrejas evangélicas e, sobretudo, das igrejas pentecostais. E essa capilaridade, ela se dá a partir de um modelo adaptativo também dessas igrejas às comunidades locais, e por isso o sucesso delas, mas elas conservam um núcleo duro político-ideológico, que são exatamente esses elementos. Então, esses elementos estão presentes nas práticas religiosas em vários lugares da América Latina, e, portanto, são fatores que, independente dos grupos denominacionais, agregam e conseguem construir uma articulação, uma aliança, uma coesão em torno dessas pautas, que são consideradas pautas centrais. Pautas centrais para os interesses religiosos. Mas, como alguém está pesquisando isso há algum tempo, dá para dizer que o que a gente tem são perspectivas de mundo que se travestem de religião para ganhar força política. São perspectivas políticas travestidas de religião. Professor, e no cenário latino-americano, como que está a influência cristã na política? Dá para dizer que, a gente está falando que a América Latina é um continente notadamente cristão, né? Então, a gente tem a presença significativa de grupos religiosos que, nesse momento histórico que eu estou me referindo sobretudo aos últimos 10 anos, aos últimos 5 anos ainda, de maneira mais intensa, conquistado cada vez mais espaço. A gente tem Guatemala, Nicarágua, a gente tem Colômbia como um acordo de paz, com uma forte influência dos grupos religiosos e das pautas morais. A gente tem a Argentina e as disputas existentes nos grupos políticos argentinos com a forte força das pautas morais, sobretudo católicas. Enfim, então a América Latina, ela, de alguma maneira, ela pulsantemente, ela exala valores religiosos que estão presentes na política. Então dá para dizer, sim, que nesse momento a América Latina tem uma presença, o que se apresenta
como uma disputa conservadora na América Latina, ganha hoje força a partir da agência desses grupos religiosos. Os grupos religiosos, esse discurso conservador, como eu já mencionei aqui, a raiz histórica dele, ele está vinculado à ação política de motivação religiosa. E, nesse sentido, devido à capilaridade desses grupos religiosos na América Latina, bom, não nos esqueçamos que nos espaços mais empobrecidos da América Latina, a gente pode não encontrar a presença estatal, mas encontraremos espaços designados a práticas religiosas cristãs. E, obviamente, esses espaços servem também como canais de vinculação de perspectivas políticas. E isso acontecerá, portanto, na América Latina em geral. Determinados países têm feito uma opção, inclusive constitucional, de apontar para uma pluralidade religiosa, e talvez essa seja uma forma de lidar com a presença da religião na política, não pela negação, que os religiosos não podem ocupar as cenas políticas, mas sim assegurando a pluralidade a todos os grupos religiosos que queiram disputar os debates públicos a partir também dessas perspectivas religiosas. Professor, eu queria retomar um pouquinho a questão dos evangélicos na política partidária, né? Porque eu fiquei com uma dúvida aqui. Assim, você falou que o grupo não é um grupo coeso, né? E, normalmente, a gente tem acompanhado que os grupos mais conservadores, eles têm uma presença mais ativa e mais, digamos, barulhenta no cenário político. E, assim, a impressão que nós temos, assim, leiga, é de que há um projeto político, um projeto de poder mesmo dessa vertente mais conservadora. E, assim, na sua visão, você acha que a gente, no atual cenário, a gente pode caminhar para uma teocracia evangélica na América Latina ou na África, onde eles estão crescendo bastante também? Um cenário de um Estado teocrático evangélico é possível? Uau, pergunta complexa, vamos lá. Acho que dá para a gente conversar sobre isso. Bom, acho que primeiro eu vou reforçar algo que eu já disse, que é a ampliação da participação dos evangélicos, por exemplo, nos debates públicos, em alguma medida, espelhamento do crescimento do segmento evangélico na população. Quanto mais evangélicos a gente tem na população, maior a possibilidade de que isso se reverta numa representatividade política. Dito isto, repito a outra coisa que eu mencionei. A despeito dessa participação, a gente não tem uma coesão na participação, a não ser em determinadas pautas, e aqui eu já apontei como as pautas morais como sendo fundamental, como sendo um elemento de articulação e de construção dessa aliança, né? Mas, de maneira geral, dá para dizer, as pesquisas têm apontado isso, que não existe bloco político evangélico, coeso e homogêneo, né? O que a gente tem, dito isso, também é importante dizer que as lideranças religiosas evangélicas não possuem capacidade de uniformizar votos dos fiéis. Isso as pesquisas sociológicas, antropológicas têm aumentado. Essa ideia de controle pastoral, essa ideia de curral eleitoral, de rebanho, ela não encontra ressonância nos estudos antropológicos, nos estudos sociológicos a respeito da religião e política, né? Sobretudo nessa articulação político-eleitoral. Isso porque essas noções, elas desconsideram a agência dos religiosos, a autonomia relativa que os grupos religiosos, que os indivíduos, que as pessoas que praticam essa religião têm, né? Então, a gente vê que
sobretudo nos estudos qualitativos, nos estudos etnográficos, que isso aponta para outra direção. E aí, mesmo assim, sua pergunta se sustenta, né? Por que esses grupos, então, têm tanta visibilidade? Aí a gente pode atrelar algumas coisas, né? Essa expansão, essa ampliação do contingente populacional evangélico se reverte em maior participação nos debates públicos, se reverte em um aumento numérico significativo daqueles que pleiteiam cargos públicos nos processos eleitorais, se reflete em uma participação maior dos partidos políticos e, portanto, na possibilidade de eleição, e aí eu já falei sobre isso, sobre o aumento do número de eleitas e eleitos, e também na presença, essa força política se traduz também numa presença de cargos no executivo. Então, essa expansão, ela tem que estar atrelada também à expansão do grupo religioso evangélico de maneira geral. Ela não é dissonante, não é nada que vá na contramão dos outros acontecimentos. É preciso colocar dentro do contexto, né? Um aspecto fundamental é que esses grupos, justamente por não ter coesão, perceba, por exemplo, que o catolicismo existe, ainda que exista um conjunto de diferenças internas, a gente tem uma presença de um poder centralizador, que é Roma, e que em torno dele orbita as práticas e as ações das igrejas católicas. De partida, o protestantismo não é isso, né? O protestantismo é a negação disso. E justamente por ser a negação disso, ele normatiza as diferenças. É possível ser qualquer coisa dentro desse guarda-chuva evangélico. E na medida em que determinados grupos conquistam o espaço público, e aqui eu estou falando, sobretudo, dos debates públicos que se travam através dos meios de comunicação, se visibiliza determinadas posições políticas. Então, o que a gente tem é a visibilização de determinadas concepções políticas por roupagem religiosa através de religiosos, e a gente pode colocar a sua expansão e a maior ocupação das mídias, sobretudo a partir de meados dos anos 2000. E a gente tem aí pastores que se colocam como líderes de grandes grupos religiosos, mas que numericamente exercem uma influência direta sobre um número muito menor de fiéis. Embora, do ponto de vista discursivo, televisivo, consiga atingir o número de fiéis pertencentes a outras denominações, portanto, também recebem a incidência de outras características da fé religiosa, mas exercem influência sobre eles. Bom, nesse sentido, eu quero enfatizar que a gente tem, portanto, uma visibilização de poder muito maior do que a capacidade de exercê-la na correlação de forças no executivo, no legislativo. Então, e dá para dizer isso, sobretudo, em relação aos evangélicos, e sobretudo em relação aos pentecostais. Muito se fala desse medo do neopentecostalismo, mas se a gente parar para considerar que as pautas conservadoras têm sido levadas adiante, sobretudo por líderes religiosos de outros segmentos evangélicos que não pentecostais, a gente vai poder listar em cargos, em posições do poder executivo, determinados outros grupos religiosos que não os evangélicos pentecostais. Então, muito dessa percepção, e eu gosto sempre de apontar isso, traduz um preconceito religioso, de alguma medida, um racismo e um elitismo religioso, né? Essa ideia de que os pentecostais estão tomando conta de tudo. Porque é muito importante dizer que os pentecostais, eles são o grupo religioso que mais tem a cara do Brasil. A gente tem, por exemplo, 58% dos grupos pentecostais são constituídos por mulheres, mais de 60% são pretos e pardos, mais de 40% estão nas regiões norte e nordeste do país. Mais da metade ganham até 2 salários mínimos. Cerca de 50%
só possui ensino médio. Então, aquilo que a gente caracteriza como sendo o perfil do Brasil também o perfil do pentecostalismo, mas outras práticas religiosas são demasiadamente brancas, demasiadamente intelectualizadas ou demasiadamente masculinas. E não à toa, essas efetivamente ocupam os espaços no poder executivo, e elas efetivamente levam adiante pautas conservadoras, pautas que produzem retrocessos, muitas vezes, não apenas do ponto de vista do conservadorismo, mas também produzem retrocessos do ponto de vista da saúde pública, por exemplo. Dito isto, ainda que a gente tenha uma previsão para em 2030 o número de evangélicos ultrapassar o número de católicos, não é possível dizer que teremos uma teocracia. Bom, obviamente qualquer exercício de futurologia é muito difícil para um cientista social, né? Então, fazer esse exercício aqui é extremamente complicado, mas o que dá para dizer é que esse processo de visibilização de força política ele alterna ao longo da história. E existirão outras forças religiosas que se sobreporão a esse poderio evangélico ou poderio cristão nesse momento histórico. Inclusive forças que se apresentem como arreligiosas ou como não religiosas, que exigirão debates públicos eivados de valores religiosos, que é muito difícil, né? Mas já existe essa demanda, essa é uma demanda, por exemplo, muito europeia, né? Na América Latina, a gente tem pensado muito mais pela lógica da pluralidade religiosa do que propriamente pela ausência da religião. Mas, assim, você falou em África também. Outra coisa que é importante dizer, a África também, não podemos pensar a África a partir de uma ideia de homogeneidade, né? A África é completamente plural, tem características muito distintas. Dá para a gente falar, e eu tenho escrito sobre isso, de um subimperialismo brasileiro em determinadas nações que tem recebido uma presença de um evangelismo pentecostal muito específico, mas justamente nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem presenciado uma luta muito grande do povo africano evangélico, inclusive, expulsando esses líderes religiosos e redefinindo aquilo que seria esse pentecostalismo brasileiro que é exportado. Eu estou falando brasileiro porque, do ponto de vista de uma hegemonia religiosa pentecostal na América Latina, mas, de maneira geral, os países em África têm evocado essa construção de práticas religiosas vinculadas com o seu povo também. E, nesse sentido, não é possível falar desse modelo de teocracia, que é um modelo muito pensado e muito gestado a partir de uma concepção europeia, né, de uma concepção única de Deus, de práticas religiosas, de comportamento que se sobrepõem no mundo. Não dá para falar disso na América Latina, não dá para falar nisso em África, porque ser cristão em América Latina e em África é uma gama, uma diversidade enorme de cristianismos, de posições ideológicas que podem ser completamente divergentes. A gente pode ter posições ideológicas evangélicas que se contrariem ao aborto, por exemplo, colocando como algo nocivo à sociedade, mas a gente tem católicas pelo direito de decidir, a gente tem evangélicos pela democracia, evangélicos pelo Estado de Direito, que, portanto, entendem essa discussão do aborto dentro de uma lógica de saúde pública e de direito sexual e reprodutivo das mulheres. Então, são posições completamente diferentes. E essas posições diferentes disputam o espaço dentro do mesmo campo religioso. Se a gente tivesse homogeneidade, aí sim poderíamos especular a possibilidade de um mundo pertencente a esse poderio hegemônico. A gente não tem, então não dá para dizer. Professor, aproveitando a janela que você, essa amarração que você costurou, né, entre o nosso continente latino-americano, né, trouxe aí toda essa questão dessa pluralidade, né, que a nossa América Latina tem de muito rico a nossa grande diversidade cultural e também religiosa, né.
temos exemplos de países que lidam com essa diversidade de uma forma muito fantástica. E eu queria perguntar para você o seguinte, um tópico muito amarrado com essa nossa discussão sobre religião e política é sempre essa característica da laicidade do Estado. Então, por que isso é um valor defendido só no Brasil? E como é que ele se amarra, como é que isso se distribui também na nossa América Latina? Acho que dá para dizer que não só no Brasil, né? Mas a gente tem um grupo de países na América Latina que tem uma forte influência desse catolicismo colonial, né? Desse cristianismo no modelo colonial, e mesmo os movimentos que foram posteriores, como, por exemplo, o pentecostalismo, é oriundo desse movimento, a gente chama de movimento avivalista, que surge, que emerge no contexto de denominações do protestantismo histórico, lá do século XVII, XVIII, da Europa, e que fazem um fluxo migratório para cá. Então, a gente tem uma concepção de vida social muito arraigada a esse modelo cristão, essa concepção de cristianismo europeu e norte-americano. Isso de maneira geral. Mas é possível dizer que mesmo nesses países de notada presença cristã, a gente tem a emergência de grupos que tentam ressignificar a fé religiosa a partir de valores locais. E, nesse sentido, constroem outras formas de cristianismo. Em outros países, e aqui dá para dar destaque, sobretudo, na América Latina, aos países andinos, que tem uma concepção, ainda que haja uma presença de cristianismo muito significativa, existe uma concepção de cristianismo que é muito diferente dessa, né? Porque é um cristianismo que precisa dialogar, sobretudo, com crenças e percepções de mundo dos povos originários, que conseguiram, do ponto de vista político, conquistar espaços públicos e se colocar no debate público, e colocar as crenças e valores dos povos originários no debate público. E, na medida que o fazem, reivindicam ou a ressignificação do cristianismo, ou seja, o cristianismo que não esteja mais a serviço da máquina colonial. Eu chamo isso de uma forma de fazer uma crítica colonial à crença e aos sentimentos religiosos, né? Mas também uma pluralidade religiosa. Bom, a Bolívia é um bom exemplo disso, né? A Bolívia, constitucionalmente, abre espaço para a pluralidade religiosa. É um país plurinacional. E dentro dessa perspectiva plurinacional, ela dá espaços para perspectivas, cosmologias distintas de mundo se apresentarem com suas concepções de mundo no espaço político. Óbvio que esse conceito de religião é muito complicado, porque o conceito de religião também esteve muito atrelado ao cristianismo. Então, algumas dessas práticas a gente sequer chama de religião, né? A gente pode chamar de cosmologia, concepção de mundo, a gente pode dar uma série de outros nomes, e apenas para efeitos didáticos, a gente pode dizer que pode ser compreendido como uma prática religiosa também. Mas, de qualquer maneira, são espaços constitucionais, espaços no ordenamento jurídico que foram conquistados por outras práticas religiosas para que o cristianismo, que é tão presente na colonização norte-americana, não esteja definindo os aspectos centrais da vida das pessoas, fazendo isso de maneira absoluta, né? Deve fazer isso a partir do diálogo com outras práticas e, portanto, a partir de uma perspectiva plurirreligiosa, né? E aí acho que dá para apontar isso já, né? Isso se opõe a uma concepção de laicidade que existe, que é completamente diferente dos outros espaços, né? Se a gente for falar de Estado laico, a gente tem duas concepções de Estado. Um Estado laico que se constituiu contra a religião aqui se referindo sobretudo à Igreja Católica, que é vinculada a um modelo de ensino
muito específico, e um outro, esse aqui é um modelo francês, se diz, e existe um outro modelo que é um modelo norte-americano, que é a favor da religião, que tenta incorporar determinados segmentos religiosos e é contra o monopólio de determinado grupo religioso. E dá para dizer que na América Latina a gente tem uma concepção completamente diferente, que é essa ideia de pluralidade religiosa que incorpora e tenta fazer com que as diferentes práticas religiosas de matriz africana, de matriz dos povos originários, possam colocar suas percepções de mundo no debate público e possam incidir publicamente nas questões que são relevantes para a vida social. Perfeito, professor. Muito legal o papo. Acho que conseguimos amarrar todos os temas que a gente queria e aprofundar, trazendo aí os seus conhecimentos também. Ficou muito bacana. Se você assistiu esse vídeo, se você ouviu esse podcast e quiser deixar suas perguntas, elas serão enviadas para nós e a gente vai continuar essa conversa, a gente vai continuar esse diálogo com todo prazer. Aproveito também para curtir o vídeo e para participar se inscrevendo no canal da Unila. Muito obrigado.